Bom dia. Bom dia. Vamos esperar o pessoal entrar. Bom dia. Vamos esperar o pessoal entrar. A gente começa a falar do nosso tema de hoje, escolhido com muito amor e carinho, e um tema necessário, né? Muito necessário. Bom dia, querido. Bom dia a todos. Vocês me escutam bem? Bom dia, Claudinha. Pessoal, coloca aí para mim de onde vocês são, a cidade de vocês, o estado. É bom para a gente se conectar. Bom dia, Paulo. Paulo e Paulinho. Santa Maria, Rio Grande do Sul, Bahia, Diamantino, Mato Grosso, Uberaba, Minas, Campo Grande, Floripa, Belo Horizonte. Muito bom. Bom dia, irmão. Eu falo do Rio de Janeiro, mas com alguns meses contados, né? Porque eu vou me mudar de estado. Meu ciclo aqui está acabando. E a nossa vida é feita de ciclos, né? Então vamos a mais um ciclo dessa vida. E hoje falamos de cura. Cura energética, o que isso traz pra gente, como que é esse papel da cura na nossa vida, o porquê que eu ando, né, mudando algumas coisas aqui no perfil, colocando muito mais voltado realmente à terapia energética, voltado à cura energética, voltado ao tratamento. E quando a gente fala tratamento, isso engloba muita coisa, né? Obviamente que a gente continua com as ferramentas disponíveis, mas o que eu andei percebendo em todos esses meus anos como terapeuta em ambiente, né, terapêutico, atuando com as pessoas, atuando com as ferramentas pelas quais eu me aprofundei, eu fui em busca de outras informações, né, sempre buscando isso para atender as pessoas que chegam. E obviamente usando em mim também, né? Primeiro a gente usa na gente, vê se dá certo, dando certo a gente replica isso para os demais. Acho muito importante a gente compreender o termo, né, cura energética. O porquê desse termo? Por que existe esse termo cura energética? Porque a energia não é uma só, né? A energia, ela não é para tudo e para todos? Sim, com certeza sim. A cura energética, ela acontece, por que ela existe, né? Por que a gente dá esse nome de cura energética? Todas as vezes que a pessoa, o ambiente, as coisas, elas não estão no equilíbrio da energia, há um processo de doença. E esse processo de doença, muitas das vezes, ele pode vir a acontecer no espírito, no emocional, no mental e no físico. E nós sabemos que hoje a medicina tradicional, ela cuida do estado físico da pessoa. Ela não cuida do estado emocional. Para isso a gente tem outras terapias,
psicoterapia, psicólogos, né? Terapeutas holísticos, terapeutas energéticos, mas sempre trazendo a cura energética, que nada mais é do que a busca do equilíbrio. E o terapeuta, que ele atua com a cura energética, o que ele está fazendo? Ele está manuseando a energia de uma forma para trazer o equilíbrio para a pessoa, porque a pessoa ela não procura o terapeuta porque ela está bem, bam, 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 né? Ah, eu estou feliz, eu vou buscar uma terapia para ver o que acontece. Não, a gente não faz isso. A gente busca uma terapia quando a gente realmente está num estado ou de agravamento ou quando está começando a querer agravar. E existem situações que quando a gente começa a perceber, né, algumas coisas, a gente tem um toque divino. Por quê? Muitas pessoas, elas estão sendo tiradas do seu contexto de cura, porque se existe uma certeza, gente, que eu tenho aqui nessa vida, nessa existência, e se um dia eu realmente estiver muito enganada, eu vou pagar por isso que eu tô falando, porque realmente é uma certeza que eu carrego no meu coração há muitos anos. Qual é o nosso papel aqui? Todos nós encarnados aqui nesse momento, nessa era, nós viemos com um papel primordial. Todos nós viemos. É como se fosse o propósito da nossa existência, que é dar continuidade àquilo que a gente já começou em outra vida. E para a gente dar continuidade, hoje, nesse momento atual, nós viemos com possibilidades de curar coisas que em outras épocas, em outras eras, nós não iríamos conseguir curar, por causa de informação, por causa da própria conjuntura cultural. E hoje o que a gente vê? Quando você olha a humanidade hoje, o que você percebe? Como que a humanidade hoje se apresenta? Numa doutrina adoecida, extremamente passiva, e aqueles que ainda se julgam que estão na atividade de algo, estão sendo manipulados por uma teia, por um véu. Nós sabemos disso. O agravamento, ele existe, né, na humanidade. E a gente olhando tudo isso, você vê por que a quantidade de terapeuta está começando a emergir, né? Pessoas que estão fazendo transições de carreira. Advogados que começaram a querer virar terapeutas, engenheiros, psicólogos que estão largando o âmbito do método tradicional, que é um dos meus casos, né? A gente começa a se ligar nisso, mas primeiro para utilizar em nós. E aquilo que a gente faz em nós de uma forma muito genuína e verdadeira, a gente sente a vontade de passar isso para o próximo, né? Como realmente uma passagem de informação, uma passagem do nosso campo energético para as outras pessoas. E uma coisa muito importante, uma vez eu escutei essa frase, eu não me recordo aonde que eu escutei essa frase, mas essa frase ela fez um total sentido para o meu coração e ali eu falei assim, existem coisas que eu só vou conseguir transmitir depois de ter feito em mim. O que essa frase diz, né? A alma só vai agir através de você. A alma só vai agir através de você depois que ela agir em você primeiro. Agora, se eu estou extremamente no adoecimento, no agravamento de uma doença, eu não consigo essa conexão com a alma. E não é porque a alma é maldosa e ela não quer se chegar até mim. Não, não é isso. Só que eu não tenho espaço suficiente no meu corpo, na minha conjuntura, para fazer essa conexão. Porque quando a pessoa está agravada com algum tipo de doença, e doença, quando eu falo doença, gente, pode ser emocional, espiritual, mental, no físico, qualquer tipo de doença. Quando a pessoa ela está nesse processo de agravamento, pessoas que sofrem de ansiedade, bipolaridade, esquizofrenia,
situações emocionais que a pessoa, ela realmente ela bebe de uma tristeza e ela não consegue largar essa tristeza, a apatia. E tem as doenças no físico, que aí a gente fica até amanhã aqui para falar disso, né? Porque muitas pessoas estão começando a agravar no físico. E aí quando você compreende, né, esse estado de doença, essa criticidade, você vê que a pessoa ela tá muito cheia, mas ela não está cheia da alma. Ela está cheia de bagagens negativas e nocivas, coisas que ela ainda não curou, que ela não conseguiu se libertar. Como que a minha alma ela vai se acoplar? Como que a minha alma vai fazer um trabalho em mim e através de mim, se eu ainda tô cheio dessas energias tóxicas, né? Porque eu acho que nada é tóxico, tudo vem para ensinar e tudo é um caminho que a gente trilha, é um caminho de desenvolvimento para a gente realmente poder alcançar a nossa evolução, porque para isso acontecer eu preciso estar no estado de equilíbrio. E o estado de equilíbrio, com essas emoções nocivas, com essa parafernália de doença, eu não consigo ter esse equilíbrio, muito pelo contrário, eu fico no desequilíbrio, né? Então, quando eu vou compreendendo isso, eu vejo o tamanho da responsabilidade que eu preciso ter comigo. Eu preciso ter essa autorresponsabilidade de me colocar como primordial na minha vida. A minha missão aqui hoje, assim como a de todos nós, é nos curar. Sem o estado de cura, a gente não consegue se elevar. Porque como que eu vou conseguir elevar minha consciência se eu ainda estou presa? O nosso mental, nosso campo, nosso corpo mental, ele é totalmente preenchido por padrões, por programas. E esses programas não são os programas que a alma criou pra gente. São outros programas. A nossa mente constantemente ela está repetindo esses padrões. E como que eu vou chegar até a alma se eu estou nesses padrões que não foi nem a alma que criou para mim? É o contexto externo. Quando muitas das vezes a gente chega para fazer um tratamento de apometria quântica ou qualquer tipo, né? O que a gente vê no corpo mental das pessoas? Todas essas crenças que vão virando padrões, e crença é limitante, gente. Não tem crença que não seja limitante, é crença, né? Eu estou crendo em algo. Então, se eu estou cheio de crenças, como que eu vou conseguir absorver a verdade do meu coração? E a verdade do meu coração, ela não é dita aqui numa live, num livro, em nenhum lugar. A verdade do nosso coração, ela é sentida. Mas ela não é sentida através dos sentimentos. Ela é vivenciada de forma interna. E não tem como eu falar para você qual é a verdade do seu coração, porque a minha verdade do meu coração é uma, a tua é outra. Você tem uma história de vida, eu tenho uma outra história de vida. Cada um tem o seu próprio processo, né? Cada um está ligado ao seu próprio processo. E aí, quando nós estamos nesse processo de agravamento, né? Quando a gente vê que o mental da pessoa tá cheio de programação, tá cheio de padrão, tá cheio de coisa que realmente está dificultando, né, o caminhar da pessoa, você vê que isso foi ocasionado pelo quê? Emocional. Nós estamos hoje, eu fiz um vídeo, tá lá no YouTube, gente, o que a nossa raça, ela tem de especial? Ela tem de especial o campo mental e emocional muito desenvolvido. Só que nós não conseguimos usar isso ao nosso favor, porque eu deixo que a mente ela tome conta da minha vida. Sou eu que preciso liderar a mente, usar ela em meu benefício. Só que eu não consigo usar a mente. Por que eu não consigo usar a mente? Porque ela está me usando, porque ela está nesse padrão e a minha mente ela está repetindo esse padrão. E todas as vezes que ela repete esse padrão, eu não consigo ter esse contato interno para eu poder fazer a cura. Por isso que as pessoas buscam o terapeuta. Porque o terapeuta ele dá passagem para isso acontecer.
O terapeuta, ele não cura ninguém. Ele mostra um caminho para a pessoa poder trilhar sozinha. É claro, né? Vamos pensar num campo verde. Existe um campo verde lindo, uma campina, e ali você vê que aquele campo verde maravilhoso, ele começou a ser tomado por ervas daninhas, por um monte de fungos, por um monte de coisa que está danificando aquele solo. E o solo somos nós. O que o terapeuta vai fazer? Ele vai lá e vai começar a arrancar as ervas daninhas com você. Vocês dois vão começar a arrancar essas ervas daninhas, né? Vai começar a colocar fogo nos fungos para transmutar isso, para gerar energia nova. Só que é um processo, né? Não é do dia para a noite e não é da noite para o dia, não é. É um processo, é um caminhar. E ninguém aqui ainda chegou no final, né, desse caminho. Provavelmente a gente vai desencarnar e vai continuar esse processo. Porque são muitas coisas que a gente carrega. E a gente carrega, não é só coisa nossa. A nossa alma também carrega aspectos que a gente precisa olhar. O nosso DNA carrega. Quando eu falo DNA, o nosso DNA aqui desse corpo físico. E aí tem o DNA ancestral. Das outras, né? Ana Paulas vivendo aí em outras dimensões, vidas paralelas. Tudo isso está aqui me influenciando. E aí quando eu não olho para as minhas emoções, eu não começo a fazer realmente o processo de tratamento daquilo que eu preciso, eu entro num desequilíbrio. E às vezes o desequilíbrio ele é extremamente doloroso, né? E todas as vezes, gente, que a gente fica nesse desejo terreno, né? O que é o desejo terreno? É o desejo do eu inferior. Nós não conseguimos nos linkar com uma energia de transformação. Porque quando eu decido, porque cura é decisão, né? Quando eu decido de fato, bom, já passei por tudo isso, agora já deu, né? Agora eu decido realmente começar o meu processo de cura, não tô aguentando mais. E é incrível, porque assim, a pessoa muitas das vezes ela vai chegar para você agravada. Ela não vai chegar para você porque ela tá em 10% de agravamento. Provavelmente ela vai chegar para você em 60% para cima. Quando a situação já deu uma entornada, né? Porque ela começa a buscar meios. Ela busca os meios para ter ajuda. E muitas das vezes a pessoa vê que na medicina tradicional, o que, por exemplo, você vai chegar para você vai chegar para um médico e vai falar assim: doutor, ó, eu não aguento mais esse vazio que eu sinto. Eu não aguento mais a vida que eu tô levando. Tá me doendo muito. Eu fico nessa preocupação o dia inteiro do que vai ser da minha vida, porque eu tô num trabalho que eu não gosto, eu faço coisas que eu não gosto, eu tô numa família que eu sinto que eu tô presa. Aí o que o médico ele vai fazer para você? Ele vai te passar um ansiolítico. Ele vai te passar um calmante. E aí você vai ficar tomando aquele remédio lá durante um tempo. E você vai ficar tão contaminada com aquele remédio, porque esses remédios aí, eles atacam, né, a nossa energia. Não tô dizendo que não é para tomar, gente, tá? A gente tem que ter maturidade também nas coisas, né? Porque tudo é muito difícil hoje de falar, porque as pessoas, elas deturpam o que a gente fala, mas mexe sim na nossa energia, na nossa grade energética. Porque tem nanotecnologias esses remédios, assim como o alimento tem, tá? Assim como a água tem também. Não a água pura, né? Mas essa água aí que a gente vê de torneira tem. Então, você começa a perceber que não resolve. E você já estava gravado com aquele fundo emocional que nada faz sentido. E você começa a tomar uma parafernália de remédio, fica viciado, não consegue mais dormir. E você percebe o quê? O médico vai falar o quê para você? Ele vai aumentar a dosagem. E aí quando você busca terapias alternativas. E aí quando você chega, né, para o terapeuta holístico, energético, você já está num processo muito agravado. Muitas coisas já aconteceram nesse enredo aí, né? E acontece uma outra coisa,
que é a busca desenfreada por conhecimento. E isso é muito perigoso. Quando a gente realmente está num processo de agravamento, a gente quer começar a estudar tudo e de todas as coisas, a gente entra em um monte de grupo, a gente se enfia de cabeça nas coisas porque a gente acha que isso vai resolver, né? Porque a gente está buscando formas alternativas. Só o que acontece? Se eu não tenho equilíbrio emocional para lidar com o conhecimento verdadeiro, se eu não tenho equilíbrio emocional para lidar com o conhecimento verdadeiro, na hora da crise, do conflito, eu não vou saber usar esse conhecimento. Esse conhecimento, ele não vai fazer sentido, porque eu não vou saber usar. Ah, então não é mais para eu estudar, Ana? Não, não é isso. A gente tem que tomar cuidado, porque são nesses momentos de agravamento que os seres não benevolentes, eles utilizam desse espaço para chegar até nós. Porque a gente começa a acreditar no outro piamente, sem o discernimento que o equilíbrio emocional me traz. Gente, desde que eu tô nesse perfil aqui, eu sempre falo a mesma coisa para vocês, a mesma coisa. Tenham discernimento para quem vocês vão abrir o campo energético de vocês. Precisa ter discernimento, porque é perigosíssimo. Tem terapeuta que não sabe o que está fazendo com o outro. Todas as vezes que o terapeuta ele está buscando, né, preencher um vazio dele com a terapia, oferecendo terapia para as pessoas, primeiro que ele está ligado, né, à energia do dinheiro, não é que é errado, né, gostar de dinheiro, não é isso, mas o dinheiro é o motivador, muitas das vezes, e ele quer o quê? O reconhecimento. Isso tudo é atrelado a quê, gente? Ego. E o ego, a gente sabe que quando a gente tá ali muito na ação do ego, a gente não tá na ação da nossa alma. Eu tô buscando reconhecimento, eu tô buscando receber elogios. Eu já fiz um outro vídeo falando isso também. Terapeuta que tá muito ligado a passar a mensagem, a tentar transmitir para vocês um processo ali verdadeiro, né, de você se curar, esse terapeuta ele vai ser odiado muitas das vezes. As pessoas vão sentir raiva dele porque ele vai falar coisa que vai pegar na tua ferida. Ele não vai ficar justificando as coisas que você sente. Ah, hoje você tá sentindo isso por causa disso aqui. Não, ele vai mostrar para você, ó, você tá sentindo isso porque você não trabalhou isso na sua infância. Você tá sentindo isso aqui porque você não conseguiu lidar com isso aqui em algum momento da tua vida. A responsabilidade é sua. Esse terapeuta, dificilmente ele vai ser querido, né? Não é que não sejam, mas muitas das vezes ele vai mexer no seu sistema de crença de uma forma tão grande que você vai sentir raiva, que você vai se conectar ali com a frustração e você vai passar isso pro terapeuta. E tá tudo bem. Porque o terapeuta que ele tá ligado no processo realmente de ser passagem para as pessoas, ele não vai absorver isso. Ele vai transmutar e vai seguir. Ele vai ver que ele tá fazendo o trabalho dele porque ele tá te ajudando a desconstruir crenças, a desconstruir hologramas. É assim que funciona. Gente, meus cachorros estão berrando porque provavelmente está passando o pessoal da limpeza na rua, então eu peço desculpa para vocês, mas quem tem cachorro sabe como é que é, né? Não tem como fazer os bichinhos parar de latir. A gente fala e o cachorro late, né? E tá tudo bem. Vamos dar alguns exemplos, né? Porque eu acho que exemplo sempre é muito benéfico para o nosso processo de desenvolvimento. Quando a gente começa esse processo de cura, e cura realmente é uma decisão, e quando você se decide, não, já deu, eu não aguento mais passar por isso, eu quero me curar. E aí quando você decide, e a decisão não é assim, ai, mas será que vai doer? Ai, será que eu vou dar conta? Ai, será que isso? Isso não é decisão. Não tem como você ter certeza e dúvida ao mesmo tempo. Não tem como. A cura, ela é uma decisão na tua vida. E quando você decide se curar, existe uma coisa que ajuda
esse caminho, que é a rendição. A rendição é você se render ao fluxo daquilo que você vai precisar passar, daquilo que você vai precisar olhar, daquilo que você vai precisar transmutar na tua vida. Você vai se render a isso. E aí, se você é conectado com Jesus, o Cristo, com Buda, com Maria, com Miguel, você vai fazer sua rendição. Com Krishna, com Shiva, você vai fazer a sua rendição. E quando a gente se rende, e a gente só se rende quando o caldo entorna muito, né? Eu falo por mim, porque comigo foi assim. Quando você se rende, é uma coisa que não tem explicação, porque você já sente que um peso é tirado de você. Você sente isso. Você sente. E aí quando você vê que esse peso ele foi tirado de você, não é que você está curado. Você ainda tem um trabalho para fazer. Um belíssimo de um trabalho desafiador. Só que você compreende que ali, esse peso que foi tirado de você, muitas das vezes são coisas que iriam dificultar um pouco mais o processo. E já é o acolhimento da espiritualidade. Existem centrais de cura em diversos locais aqui do Brasil, em diversos locais do mundo, né? E essas centrais de cura, que muitas das vezes são centros, polos, né? De realmente para ajudar as pessoas, né? Porque quando a gente dorme, a nossa consciência ela sai, né? Ela vai dar o rolê dela. E muitas das vezes a gente está preso em campo astral. E o astral a gente sabe que é terra de ninguém, né? No astral tudo acontece. E os mestres do astral não são seres benevolentes. Muito pelo contrário. Os mestres do astral são seres que eles estão ali muito ligados a roubar a nossa energia, o nosso ectoplasma. Então, quando a nossa consciência, né, a gente está dormindo, e é como se a nossa alma saísse, né, para dar esse voo noturno, é muito interessante a gente sempre pedir para ir para algum templo, para algum local. Todo mundo que entra em tratamento comigo, eu falo, ó, você vai pedir tantos dias para você ir em tal local, porque eu sou sintonizada nesse local, e a gente vai começar seu tratamento lá. E sempre né, ou no Templo Mariano, ou no Bezerra de Menezes, Comando Santa Esmeralda, Comando Santa Ametista, Ramatiz, Aruanda, são locais muito importantes, porque são locais que não estão contaminados pela essa holografia que existe nesse mundo aí, namastê, né, nessa nova era maloqueira aí. Esses locais, eles não estão contaminados com isso. Eles têm uma grade de proteção muito grande. Então, o nosso tratamento lá, ele é fidedigno, né? Assim como existem outros, tá, pessoal? Existem outros. Aqui eu só citei aqueles que eu, né, tenho um frequenciamento, tá? E aí a gente começa esse processo, né? Você faz a sua rendição, você toma a sua decisão e aí você começa a compreender a situação da doença. E o que é, né, essa situação da doença, né? A gente começa a deixar o nosso lado racional não interferir tanto nisso. Porque enquanto eu estiver no meu lado racional, como que eu vou viver a vida espiritual? Como que eu vou viver a minha rendição? Como que eu vou viver o meu processo de cura? O lado racional, ele é bom para a gente interpretar coisas, para a gente fazer no nosso dia a dia. Quando eu me deixo ser guiado pelo meu coração, e o meu coração, gente, a nossa alma, ela se manifesta através do portal do coração, né? A chama trina. É através do coração. Quando tudo que você for fazer, você faz uma entrega e você se conecta com esse portal de amor, sabedoria, de benevolência, de misericórdia, de compaixão, não tem como tua vida começar a andar para trás. Por que todas as vezes que, por exemplo, você está num estado de perigo, alguma coisa te dá um... E é aqui? É a bússola. É a bússola, né? Enquanto a gente estiver num caminho, né, de tortura,
E quando eu falo tortura, sabe quando tudo fica muito confuso? Vamos dizer que você já está nesse processo de despertar, né? Já está começando a expandir a consciência, já está ciente, né? De que você é responsável, que ninguém vai vir te salvar, que não tem seres que consigam isso, que esse processo ele é nosso e não tem como não ser nosso. Nós somos responsáveis por nós. Quando você realmente entende isso, que a escolha, a tomada de decisão é sua, e você começa a entrar, né, num caminho confuso, é porque ainda existem parafernálias no campo mental e emocional. E quando acontece de ter essas parafernálias, né, chips, implantes, dispositivos, né, essas holografias doida que a gente tem aqui, porque eles são mestres em criar coisas, né, os seres não benevolentes, para a gente realmente se desconectar, né, para a gente realmente ficar ali à mercê de situações muito tristes. Então, quando a gente está nesse caminho confuso e a gente revisita, né, esses padrões, quando as coisas, você vê que as coisas elas estão remando, né, para um caminho que você está vendo ali que é tortuoso, isso é porque a gente está muito no externo, buscando muitas informações no externo e a gente não está conseguindo a conexão interior. Porque a busca do conhecimento desenfreado, ela traz isso. A gente começa a se distanciar de nós, né? A gente começa a consumir muita coisa de curso, de livro, e a gente tem esse distanciamento interno. Isso já aconteceu comigo, tá? Eu falo, tudo que eu falo aqui pra vocês, gente, não é achismo, não. São coisas que já aconteceu comigo, já aconteceu com outras pessoas que eu conheço, e a gente vê, né? Então, quando a gente está muito nesse externo, buscando, né, muitos cursos, muitas coisas, a gente acaba tendo um distanciamento interior. E aí você volta, realinha, se conecta e vai para aquilo que você precisa fazer, né? E aí agora vamos começar a falar do processo das doenças, né? Porque isso foi uma introdução. Isso foi só uma introdução. O que são as doenças, né? Como eu falei no comecinho da live, as doenças é quando a energia ela está desequilibrada, ela não está na funcionalidade dela na nossa vida. E esse desequilíbrio ele pode vir, né, do mental, do espiritual, do emocional, e aí começa a agravar o físico. Todas as vezes também, né, que eu me alimento muito mal, que eu consumo, que eu bebo coisas muito nocivas, as drogas, né, os vícios, tudo isso vai ocasionando um desequilíbrio da energia. Então, doença nada mais é do que o desequilíbrio da energia. E aqui eu não estou falando de medicina tradicional, a gente está trazendo, né, informações aí para vocês dessa parte energética, tá? Porque eu não sou médica. Então, todas as vezes que existe esse desequilíbrio da energia, existe um quadro de doença. Ana, mas isso impreterivelmente? Impreterivelmente. Às vezes a gente não sofre, né, esse estado de doença, porque a gente está muito ali no dia a dia e você não consegue perceber o agravamento no emocional, o agravamento no mental, né, os distúrbios mentais, no espírito. Sempre começa do sutil pro denso, nunca já é do denso pro sutil, tá, pessoal? Então, quando o processo de doença ele acontece e ele é agravado aqui no físico, ele já te deu vários sinais, em vários locais ali, ele já te deu. Ele já te mostrou de diversas formas. Ó, não tá bem. Tá vendo essa confusão que você tá sentindo? Tá vendo essa ansiedade que você tá sentindo? Tá vendo essa nostalgia que você tá sentindo? Isso tudo é porque você tá num desequilíbrio. Sempre tá ali como um sinalizador. A gente é que não consegue perceber. E aí, quando que a gente para? Quando o negócio vira no físico. Através de uma dor na coluna, uma dor de cabeça crônica, uma doença crônica, um câncer. Quando alguma coisa acontece no físico, eu sou obrigado a parar e olhar aquilo que eu preciso.
Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem já assistiu o vídeo que eu fiz, não adianta responder, porque vocês já sabem. Vocês acham que doença existe? A doença em si, ela existe? Coloca aí para mim. Oi, Nath. A doença existe? Por que eu tô fazendo essas perguntas para vocês? Para a gente chegar, né, no entendimento da coisa, para a gente compreender aí a cura. A doença existe? A doença, ela não existe. O que existe é o doente. O que existe é o doente. Quando eu curo o doente, a doença, ela se desfaz. Quando eu curo o doente, a doença se desfaz. Ana, mas o câncer não existe? Sim, ele existe. Ele existe porque ele foi cristalizado, né? Tudo que acontece no físico é porque já cristalizou. Só que a doença em si, ela tem que ser sustentada. Toda doença, ela precisa ser sustentada. Toda doença precisa ser sustentada. E quem que sustenta o diacho da doença? É o espírito obsessor? É o capeta? Não. Quem sustenta a doença somos nós. E aí, quando eu paro de sustentar essa doença, o que acontece? A cura. É aí que está o papel do terapeuta na vida de vocês, na nossa vida. De ajudar vocês a parar de sustentar essa doença. Agora, todos os terapeutas sabem fazer isso? Claro que não, gente. Existe para tudo, existe uma coisa, né? Existe, por exemplo, um terapeuta que ele vai tratar uma coisa ali específica, tem um terapeuta que ele vai tratar outra específica. Cada um tem a sua especialidade. Cada um tem a sua especialidade, né? Então, você vai buscar sempre ajuda de acordo com a tua necessidade. Não existe terapeuta melhor ou pior do que ninguém. Isso não existe, gente. Existe o terapeuta certo, né? Pro teu momento certo. Faço sim, tá, Henrique? Eu faço a cosmobiografia sim, tá? Então, quando a gente começa a realmente desconstruir isso, né? Dessa coisa da doença, essa questão da sustentação desse campo, né? Da doença, existe uma outra coisa que é muito importante a gente compreender, que são, eu já falei disso numa live, né, aqui, mas eu vou falar de novo porque a gente está falando de cura. As validações que a nossa mente cria. Eu vou contar o caso de uma cliente minha que ela chegou, ela já tinha validado aquela informação, né, e aquela informação estava ali validada e ela estava vivendo aquela realidade, porque se eu valido uma informação como certa, correta, eu vou passar a viver aquela realidade. Inevitavelmente eu vou passar a viver aquela realidade. Por isso que, né, a sustentação. Essa cliente chegou para mim falando assim: Ana, eu quero curar a inveja que eu tenho. E eu falei assim, gente, que menina mais sincera. Porque quem que chega pro terapeuta hoje e fala assim, eu tenho inveja. Eu tenho inveja das pessoas, eu quero curar isso. Falei, vamos curar essa inveja aí, menina. Aí eu comecei, né? Primeiro de tudo a gente fez um alinhamento, né? Acessando o campo energético dela. E eu comecei a trazer umas coisas para ela. E aí tudo que eu trazia para ela, que é, né, de calibragem da inveja, ela falava assim, mas eu não sinto isso não. Falei, você não sente? Ela falou, não, Ana, eu não sinto isso. E aí, eu falei assim, vamos abrir o teu campo emocional. E a gente abrindo o campo emocional dela, a gente começou a ver uns padrões, né? E aí eu perguntei, eu falei assim, como que você sabe que você tem inveja? Como que você descobriu isso? Ela falou assim, foi numa sessão de registro akáshico que me mostraram umas coisas e ali eu vi que eu carregava a inveja.
E aí eu falei assim, e aí você validou essa informação? Ela, sim, eu acredito nisso, né? Por causa da vida passada, que não sei o quê. Eu falei assim, então, eu quero que você me escreva situações que você passou na sua infância, nessa infância, que você se sentiu abandonada, rejeitada. Ela demorou uma semana para chegar nessa informação, porque essas informações ficam em águas profundas, gente. A gente não fica ali, né? Não emerge ali com tranquilidade. A gente esconde muito bem isso. Tá lá no nosso inconsciente porque dói muito, dói muito. Então a gente abafa isso, né? Depois de uma semana ela chega para mim chorando, de soluçar, falando assim: Ana, eu acessei, aconteceu isso, isso, isso e isso. Eu falei, você compreende que você validou a inveja e aí você estava começando até a atrair pessoas que estavam sentindo inveja de você, mas você própria não estava sentindo inveja das pessoas? Na verdade, você estava na rejeição. E por que que ela estava atraindo essas pessoas invejosas? Primeiro porque ela validou que ela é uma pessoa invejosa, então ela vai atrair pessoas invejosas também, né? Uma troca. E segundo, porque a rejeição que ela estava trazendo lá da infância, o abandono, fazia com que ela atraísse pessoas, né, que a gente chama de baba-ovo, né? Ai, como você é linda, ai, como não sei o quê. Esse negócio aí, entendeu? Ela estava atraindo esse tipo de pessoa. A gente precisa tomar muito cuidado com os diagnósticos que a gente faz na vida do outro. Muito, muito, muito cuidado. Se você ainda tem dúvida, né, de algumas coisas, por exemplo, a pessoa ela chega para você e fala assim, eu tenho ansiedade. Porque muitas pessoas chegam com essa fala, né, eu tenho ansiedade. E você não valida isso. Não valida isso no campo do seu cliente. Você que é terapeuta. Faça perguntas para eles, para as pessoas que você vai atender. Mas o que te leva a sentir ansiedade? O que traz ansiedade para você? Por que você acha que você tem ansiedade? Faça perguntas que vão levar a pessoa a chegar em um outro contexto. Porque quando você está ali, né, validando aquela informação com a pessoa, o caso da Mônica, né? A Mônica, que é uma cliente que, desde que eu comecei o perfil aqui, ela me acompanhou durante todo esse tempo. E a Mônica, ela desencarnou, né, pessoal? Ela desencarnou no final do ano passado. Todas as vezes que ela falava comigo, ela falava assim, Ana, sabe aquele negocinho? Ela não falava o câncer, porque ela não validava. E eu falava muito isso para ela, não valida isso. Não valida isso. Você vai conversar com as suas células, né, para tentar de uma forma muito inteligente e sadia mostrar para suas células que você as ama, que você quer que elas se realinhem. Só que a gente não sabe o contexto por detrás, por que ela desencarnou, né? Porque ela teve um câncer muito agressivo, gente. Muito, muito agressivo, né? Paralisou os rins e a gente sabe que os rins é a porta da vida, é o que sustenta a nossa vida, são os nossos rins, né? Então, quando o rim começa a parar, a gente sabe que ali realmente existe uma dificuldade do corpo físico de se manter, né? Mas ela nunca validou a doença. E existiam momentos, né, que ela caía um pouco energeticamente, ela falava assim, ai Ana, agora eu tô caindo um pouco porque minha família fala muito, né, eu sinto por eles isso. Eu falava assim, fica tranquila, não entra na crença da doença, entra na crença da cura, né, que você tá curando aquilo que você precisa curar, você tá regenerando, você tá expurgando de alguma forma, né. E aí, vamos a alguns casos, né, vamos lá. A pessoa que tem diabetes, ela tem diabetes por um motivo, né? O organismo dela, ele tem essa capacidade de tudo que come gera açúcar, né? E se a pessoa consome o açúcar, aí ferrou de vez. Porque aí realmente ela tá agravando, sabendo que ela tem diabetes, ela tá, né, consumindo açúcar, ela tá piorando a situação. E aí você começa a tratar a pessoa.
O diabético. Você começa a tratar o diabético. O que acontece com a diabetes? O diabético ele é tratado, ele entende que ele não precisa do açúcar, ele entende que ele não precisa daqueles alimentos que viram açúcar, o pãozinho, o trigo, a batata frita, né? Que tudo isso vira açúcar. A pessoa ela compreende que aquilo ali está gerando um veneno na vida dela. Você trata o diabético. O que acontece com a diabetes? Ela se dissolve. Ela baixa. As doenças crônicas. Doença crônica, gente, é emocional. Ela é cristalizada no corpo, mas a doença crônica, ela é alguma teima nossa. Eu sei disso porque eu já tive duas. Então, quando a gente está teimando contra o nosso fluxo, do nosso equilíbrio, eu entro nesse estado adoecido crônico. E para você sair desse estado crônico, precisa daquela decisão da cura e precisa da rendição, porque senão a gente é muito tortuoso. E aí tem também, né, pessoal, a questão das doenças hereditárias. Porque muitas pessoas, né, quando começa, você vê que existem campos familiares, que todo mundo vem, a diabetes mesmo né, muitas das vezes hereditária. O câncer, né, doenças aí que grande parte da família tem. Por que isso acontece, né? A pessoa encarna, ela já chega com aquela doença instaurada, já é hereditária. Mas por quê? Porque aí, né, você pode estar se perguntando, bom, se a doença, ela precisa ser sustentada, como é que uma criança que acabou de nascer está sustentando essa doença? Não é que a criança está sustentando a doença. O perispírito, toda a conjuntura de existência dessa alma, ela vibrava na ressonância daquela doença que a família tem. Então, ela vai chegar numa família que está todo mundo curado? Não, ela vai chegar numa família que está todo mundo agravado para ela olhar aquilo, porque senão ela não vai olhar. Se vamos dizer que eu sou casada, tenho 5 filhos, e aí meu pai, minha mãe, todos eles tiveram um tipo de doença, e eu tenho essa mesma doença. Eu sabendo disso, eu já vou começar a fazer um tratamento nos meus filhos. Eu sei que os meus filhos vieram também por causa dessa, né, dessa questão da vibração, da ressonância com essa doença. Só que eu não vou tratar só no físico, eu vou ver o emocional por detrás. O que esses meus 5 filhos trazem para mim? Por que os meus 5 filhos, eles têm essa situação da doença? O que por detrás trouxe eles para minha família que tem essa doença? Porque a doença hereditária, para ela existe num campo mórfico. O campo mórfico daquela família retém a informação daquela doença, então eu sou atraída. E acontece também de casais saudáveis, né, de vir com um filho que tem algum problema. E por que isso acontece? Por causa da ressonância. Emocionalmente, eu atraí essa criança, eu e o meu marido atraímos essa criança, e essa criança ela tem essa questão por algum motivo. E aí precisa ver a parte emocional para ajudar no tratamento. É assim que funciona, né? Muito das vezes a gente não compreende como que funciona esse aspecto, né, da criança encarnar. E a gente precisa ter esse entendimento, não por curiosidade, mas para a gente começar a olhar os nossos filhos, para a gente olhar os nossos pais e a gente também, olhar nós também. Porque se a gente veio numa família, e eu tô falando isso aqui, eu acho que todos os dias, se a gente veio numa família, é porque a gente tem ressonância com essa família, a gente precisa ver o que, né, aquilo que eu tô criticando no meu pai, na minha mãe, nos meus filhos, tá aqui em mim, eu preciso olhar isso. Então, muitas das vezes, quando uma criança,
não vou nem falar criança agora, vou começar a falar alma, tá? Porque a criança, ela está criança, mas nem sempre ela foi criança, né? O perispírito, ele já passou por diversas coisas, gente. Teve perispírito, né? Teve alma que já passou por processo de guerra e viveu guerra, né? Guerra Santa, as cruzadas, depois a Primeira Guerra Mundial, a Segunda, a Guerra Fria. Aquela alma, ela passou por diversas guerras. É um trauma. Gente, a gente nunca passou por guerra aqui. A gente não sabe. Na verdade, a gente não passou aqui nessa vida, né? Na outra, já não sei. A gente não sabe o que uma guerra quer dizer. A gente não sabe, a gente não se lembra. Mas é devastador para o ser humano uma guerra. É devastador energeticamente. Uma guerra, quando acontece em uma linha de tempo, ela corrompe aquela linha de tempo inteira com aquela energia. Pode ter acontecido lá no cacete do não sei das quantas. Vai reverberar em todo mundo. Porque é uma energia muito grande de guerra. Então, a pessoa que viveu guerras e guerras, o que acontece? O perispírito dessa pessoa, ele está totalmente debilitado. Totalmente debilitado. Ele está extremamente agravado. E para esse perispírito um dia poder viver na fisicalidade, ele vai fazer tentativas. E essas tentativas acontecem como? Ele vai vir numa família, a mãe não vai conseguir sustentar aquela gestação, vai abortar, mas ele precisava sentir aquele amor. E aí ele vai em outra família, e aí a mãe vai abortar, porque ele precisava receber o amor, né? Só que a mãe não conseguiu sustentar aquilo e não é a culpa da mãe. E aí isso vai acontecer algumas vezes até esse perispírito ter condições dele se recompor para ele poder encarnar. E aí ele encarnando, ainda assim vão ter coisas que ele vai passar. De dor, de algumas limitações. E muitas das vezes esses seres, né, eles vão vir em famílias que têm condições de ajudar. De alguma forma, seja financeiramente, seja amorosamente, esse filho ele vai vir numa família que vai conseguir acolher, porque o arranjo, a gente fica muito, depois que a gente desperta, a gente só fica olhando os padrões negativos, né, dos seres que não são benevolentes, mas existe sim o arranjo da boa espiritualidade, existe. Então, através, né, dessa família, esse ser ele vai poder se desenvolver dentro de um ambiente amoroso, dentro de um ambiente que é necessário. Ana, mas eu conheço, né, casos onde não foi assim. A criança ela não teve essa benevolência, mas aí são aspectos que a criança também precisa passar. Porque a gente aqui só está dando continuidade a coisas que a gente já fez, gente. Então, o processo da cura, muitas das vezes, ele vai precisar vir de forma consciente para a pessoa. Ele vai precisar emergir essa informação. Agora, para tudo aquilo que eu não tenho condição, eu não consigo ter consciência daquilo que me assola, daquilo que me dói, daquilo que me machuca. Não consigo ter consciência disso. Ali, você tem que fazer a rendição de novo. Para a espiritualidade que te assiste, para os mentores que te assistem, os seus guardiões, a sua alma, a sua rede neural, para os templos de cura, porque eles vão nos ajudar. Eles vão trazer a informação à tona. Talvez não de forma consciente, porque tem coisa que realmente dói num nível muito avassalador. Mas eles vão trazer de alguma forma para você poder expurgar isso. Muitas pessoas falam, né, que o câncer ele é uma forma de expurgo, e é, gente. Por quê? O câncer ele é extremamente agressivo. O câncer são células, né, desgovernadas. É a proliferação dessas células.
E essas células, elas começam a agir, né, de uma forma que as outras células não conseguem deter. É como se fosse uma contaminação muito grande. Mas ali está tendo um expurgo. Isso não quer dizer que você tem que amar o câncer. Não, não é isso. A gente tem que honrar as coisas que acontecem na nossa vida, porque senão a gente cai na resistência. Todas as vezes que eu não honro uma situação, todas as vezes que eu caio na negação, e a gente sabe que a negação, ela é o quê? É eu me tornando um fator de obstrução para a prosperidade e a fluidez acontecer na minha vida. E quando eu falo prosperidade, vocês sabem que não é só dinheiro, é bem-estar, saúde, né? É eu sentir a necessidade, a fruta tá ali no pé para eu poder pegar. Isso é prosperidade, né? A necessidade acontece e ela é suprida. Então, todas as vezes que eu tô na negação, que eu não consigo compreender isso, né? Eu não consigo honrar aquilo que já aconteceu comigo, as situações que acontecem comigo, eu tô na negação. E se eu tô na negação, não tem como eu estar no fluxo natural da vida. A natureza, gente, a existência, ela é perfeita, ela é harmônica. Quando ela não está harmônica, o que que acontece? Desastres. Desastres. Chuva em excesso, terremoto, maremoto, tsunami, vulcão. Tudo que não está em equilíbrio tem que fazer o quê? Acontecer algo para voltar ao equilíbrio. E o que que acontece com o ser humano? Quando a gente está no desequilíbrio. Eu surto, eu tenho uma doença, eu tenho que emergir isso para purificar. Só que aí eu me desespero, né? É o que a gente chama dos momentos de crise. E ao invés de eu olhar para a crise como um catalisador de mudança daquilo que eu não estou querendo mudar, eu olho a crise com negação e resistência. A gente tem que começar a abençoar a crise. É a crise que te mostra alguma coisa. A gente tende, né? A gente começa a despertar, a gente acha que a gente precisa ficar uns bobo alegre, né? Só sentindo alegria, felicidade. É umas loucuradas, né? A gente acha que despertar é só isso, né? Ai, porque isso é a positividade tóxica. Não, gente. Você despertar é você criar discernimento e você criar autorresponsabilidade na tua vida e você compreender que vai ter momentos que você realmente vai estar muito triste, que você vai estar em sofrimento. E esses momentos é para você pausar e olhar o que você precisa. Porque senão você não vai conseguir entrar no equilíbrio, você não vai conseguir entrar no que a gente fala, né? Que é a homeostase, né? É realmente aquele equilíbrio. A mente, o coração e o corpo. É isso aí, abençoadas crises. É isso mesmo. Porque são elas que nos mostram. Tem gente que muitas das vezes as palavras elas mentem, né, pessoal? Mas a vibração ela não mente. A vibração não mente. Então, tem algumas pessoas que quando chegam para conversar com a gente, você vê que a pessoa ela tem ali uma, né, ela mostra uma alegria, ela mostra, né, um jeito ali, né, um trejeito alegre. Mas quando você olha bem para a pessoa, né, o que você percebe? Que a pessoa ela não tá naquela alegria. Aquilo é uma roupa que ela usa, né, uma máscara que ela usa para mascarar realmente o sentimento de tristeza. A pessoa ela tá ali naquela tristeza diária. Só que a tristeza ela já virou tão companheira da pessoa que a pessoa fala assim, bom, se eu ficar triste assim, eu não vou atrair as pessoas vão começar a se afastar de mim. Então é quando a pessoa ela começa a vestir essa máscara, né? Vocês já viram o tamanho, o número, gente, de pessoas do mundo aí, desse meio artístico, que são humoristas, que sofrem?
o Whindersson Nunes, aquele outro que eu esqueci o nome, que ele estava com sobrepeso e ele emagreceu. Existem outros, é que eu só tô lembrando desses. A Tata Werneck. A Tata Werneck, ela tem um problema sério ali que ela trata, gente. Essas pessoas, o que acontece com elas? Elas usam esse humor, né? Essa máscara do humorístico, muitas das vezes para tentar lidar com isso, para não afastar as pessoas. Isso, Fernando Hassum, ele mesmo. E a gente não precisa usar essas máscaras, gente. A gente não precisa. Porque todas as vezes que eu nego aquilo que eu tô sentindo, todas as vezes que eu nego aquilo que eu tô sentindo, eu estou deixando uma cura importantíssima acontecer e se manifestar na minha vida. Eu não estou atuando naquilo que eu preciso. É isso. Então, o que a gente pode tirar, né, de lição? Eu gostaria muito, agora é pedido mesmo, tá? Pedido da Ana Paula para vocês aí. Eu gostaria muito que vocês escrevessem para mim no comentário, eu vou deixar a live salva, que vocês me coloquem lá nos comentários da live aquilo que vocês sentiram com a live. Se não quiser colocar nos comentários, não tem problema. Vocês vão lá no direct e vocês vão colocar para mim. Isso me ajuda a ajudar vocês. Eu não ganho nada, zero. Eu não ganho R$1 de estar aqui fazendo live. Isso aqui é realmente algo que eu amo fazer. Eu não fazia antes porque tinha aí umas concepções que eu ainda precisava trabalhar em mim, né? Eu não queria criar pessoas devotos, né? Porque estava numa era de muitas lives, as pessoas paravam de fazer o que estavam fazendo para assistir live, e era live todos os dias. Então eu não queria estar nesse contexto, estar nessa programação aqui do Instagram, tanto que eu faço live às 9 horas da manhã numa quinta-feira, né? Quem tiver que assistir vai assistir, quem não puder vai assistir depois. Mas eu realmente, pessoal, lá no YouTube, não ganho nada, gente, fazendo vídeo no YouTube, mas é aquilo que eu realmente amo fazer. Eu gosto muito de trocar com vocês. E quando vocês me falam de dúvidas que vocês sentem, e não adianta querer falar assim pra mim, ai Ana, eu vi o post do fulano lá, eu queria que você falasse, você pode me responder o que você acha disso? Não, não posso. Você vai lá perguntar pro fulano, porque é o fulano que escreveu, então você vai lá perguntar pro fulano. Agora, tudo aquilo, né, dessas situações, dessas informações que a gente troca, é muito importante quando vocês me dão feedback do que vocês acharam, das dúvidas de vocês, porque o que acontece? Eu consigo criar conteúdo mais didático para vocês, porque essa é a função, né, aqui. Criar conteúdo didático que vai trazer para vocês, né, condições de vocês integrarem isso, tá? Sempre tentando ajudar nessa parte da cura. Então, coloquem nos comentários o que vocês sentiram, se vocês estão passando por algum processo, né? Família. A gente tá tocando muito nesse assunto da família, não é à toa. Depois eu vou explicar para vocês, mas eu vou criar, tá? Um grupo pra gente dar passagem. Quando eu falo a gente, sou eu, né? E os seres aqui que me ajudam. Pra gente dar passagem para essa cura energética familiar, tá? Vão ser encontros semanais durante um mês com esse tema. E depois desse tema a gente vai para outro, a gente vai fazer outros grupos, mas sempre trazendo a cura energética. E o primeiro vai ser a cura energética da família, tá? Não tem inscrição aberta ainda. Calma, calma, quando for. Eu e a Claudinha, minha assistente, a gente vai vir aqui conversar com vocês, tá? Mas por isso que eu tô trazendo muito forte, porque tem que começar a trabalhar o campo de vocês. Tem muita coisa que precisa desconstruir, a gente precisa
Sempre falo isso, arrumar um lugar no nosso coração, né, para criar possibilidades de perdão, para tudo isso se manifestar. A cura, nesse momento atual, ela tá muito forte. Muito forte. Quem realmente tá se ligando nisso, e não nessas holografias desse Instagram, do YouTube, quem tá ali comprometido, tá conseguindo usufruir disso. Tá conseguindo usufruir disso. Tá? Coloquem para mim nos comentários ou me manda no direct, que a gente vai sempre criando coisas aí para ajudar vocês. Quero agradecer a todo mundo que participou aqui do Café da Manhã com a Ana, com a Ana Paula. E agora eu vou convidar vocês para um momento querido. Apenas fechem os olhos de vocês. Tranquilizem a mente de vocês. Chamando as equipes espirituais, os prontos socorros, Ramatiz, Aruanda, Comando Santa Esmeralda, Ametista, Comando Mariano, Bezerra de Menezes. Nesse momento nos comunicamos com as grades energéticas de cura do planeta, aos seres benevolentes que estão aqui conosco. Eu saudo, eu honro, eu agradeço a participação dos mentores de cada um de vocês, dos amparadores, dos guias, das equipes, de cada um da egrégora, de cada um de vocês. E pedimos nesse momento que um portal de cura se abra na vida de cada um, de acordo com a necessidade, do merecimento, do amparo. Cada uma dessas pessoas que estão aqui, cada um dos mentores, cada um dos seres que aqui se encontram, estão passando por um processo único, individual, e que essas pessoas possam realmente se sentir acolhidas e resgatadas nas zonas mais umbralinas emocionais que nós trazemos. Agradecemos a todo o plano energético, a toda a comunidade, a toda a sanga de cura que está sendo criada. Eu agradeço profundamente em meu nome, em nome dos meus, em nome da minha legião. Gratidão profunda à vida. Gratidão, meus irmãos. Gratidão imensa. Bebam um copinho de água agora, né? Depois que vocês saírem da live. Bebam um copinho de água para mexer nas nossas águas, né? Transitar essas águas, purificar aquilo que precisa ser purificado. E quinta-feira que vem estamos juntos de novo. Vamos ver o tema da nossa próxima live. E é isso, tá bom? Um beijo para vocês, gratidão por todo mundo, pessoal. Um beijo, gratidão aos mestres, gratidão aos anjos, arcanjos, em todo mundo que a gente acredita, porque tudo é válido, né? Quando é a escolha com o coração, tudo é válido, tá? Um beijo para vocês, gente. Bom dia!